Ei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Stuff Pop Collection. E o vídeo da semana, ele é um pouquinho diferente, mas ele ainda está na pegada, no assunto deste canal, que é cultura pop, música pop, divas e coleção, enfim, por que não? Mas a gente vai falar um pouquinho da MTV Brasil, como vocês sabem, ou talvez não. No dia 20 de outubro era comemorado o aniversário da emissora, né? Então, em 1990, a MTV Brasil nasceu e todo dia 20 de outubro o pessoal fazia grandes comemorações a cada ano, trazendo muitas coisas interessantes pro espectador, né? Principalmente os jovens que assistiam ao canal. E eu era uma delas. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como é que foi o meu contato com a MTV Brasil. Acho que dentro de todo esse tempo, assim, a gente teve bastante coisa interessante, questões sociais que a MTV nos apresentou. Então, enfim, é literalmente uma nostalgia a mais, assim, um quezinho a mais de nostalgia, porque falar da MTV Brasil é uma coisa muito especial pra mim. Infelizmente, não temos mais, mas posso dizer que durante toda a minha vida, minha adolescência ali, teve um papel muito importante em todas as questões possíveis, né? Até mesmo em apresentar as minhas divas, né? Afinal de contas, volta e meia, quando a gente conversa sobre histórias, etc., a MTV sempre aparece ali com seus pitacos. E, enfim, vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história, falar um pouco dos... né, tentar mesclar ali um pouco com a história delas na MTV Brasil. Então fica comigo, senta aí, pega uma pipoca, quem sabe? Porque esse vídeo talvez ele não fique tão pequeno. Mas assim, pra quem gosta de histórias e, né, relembrar coisas, acho que vai ser interessante. E principalmente se você gosta da MTV Brasil, continue com a gente aqui. Então vamos lá, gente. 1990, a MTV Brasil nasceu no dia 20 de outubro. Eu estava nascendo praticamente junto, né? Eu já estava viva, mas eu não conhecia a MTV ainda. Eu fui conhecer a MTV lá nos anos 2000, literalmente em 2000. Como eu não sou de São Paulo, eu não tinha acesso ao canal aberto, né? A MTV Brasil, se não me engano, era um canal aberto em São Paulo e talvez ali na região, mas no restante do país era um canal a cabo. Então eu só fui ter acesso a esse canal no ano 2000, que foi quando a gente contratou uma TV a cabo. Então foi algo assim, nessa pegada. E eu lembro, assim, vagas memórias, né? Porque são flashes, mas são coisas que marcaram bastante. E eu lembro que nessa época, quando a gente, né, pensou, vamos contratar uma TV a cabo, etc., eu já sabia da existência da MTV, porque minha prima, ela, se eu não me engano, era quando ela ia pra casa do pai dela e ela comentava algumas coisas sobre um canal de música, etc. Então, tipo, alguma coisinha já estava ali, ó, né, pegando na antena. E aí, quando a gente, de fato, contratou e etc., eu fui atrás do canal da MTV porque eu queria ver, né, qual era a situação ali. E eu lembro que um dos primeiros clipes que eu assisti, na verdade, o que aconteceu, né? A gente contratou e foi bem na época, no horário ali do Disque. Eu ainda não sabia o que era o Disque MTV e basicamente eu fui conhecendo, né, nessa época aí. E o Disque era a parada dos clipes mais votados do 11, 51, 80, 33, 33. Meu Deus, a gente não decora a tabuada, mas a gente decora esse número. A gente decora o número da MTV e eu nunca liguei. Na época eu não ligava, mas eu decorava junto com os VJs. E na verdade foram alguns, né, que foram VJs do Disque, mas depois a gente entra nesse mérito aí. E um dos primeiros clipes que eu assisti da MTV foi o da Cristina. Na verdade, acho que foi Cristina e Britney próximo ali. Eu vi o Oops, I Did It Again, o primeiro clipe da Britney que eu assisti foi o Oops. E o segundo, ou enfim, o primeiro da Cristina que eu assisti foi o Come On Over Baby. Por isso que Come On Over é tão, assim, especial na minha vida, porque ele literalmente foi a abertura de portas ali. Tanto o Oops quanto o Come On Over são pra mim muito, muito especiais. Então começou aí a minha submersão na MTV Brasil. Então, no momento que eu tinha livres, que eu poderia assistir televisão, eu ligava na MTV, óbvio.
Então, muitos clipes de artistas que eu já conhecia, assim, de, né, ouvir uma música ou outra, porque eu tinha as mixtapes que a minha prima gravava pra mim. Então, os artistas que eu conhecia naquela época, até então, eram Hanson, Spice Girls, Thalia e artistas internacionais, no caso, né? O resto, brasileiros, naquela época eu já tinha meio que um contato. Mas os internacionais eram esses, e Shakira também. E, enfim, eu tenho muita nostalgia de falar dessa época do ano 2000, literalmente, tipo, entre 2000 e 2001, que foi aquela virada do milênio, e o que mais me chamou a atenção nessa época foram as trocas de cenários deles. Porque antes, se vocês bem repararem em programas antigos, era o literal chroma key, que o pessoal colocava ali alguma coisa verde atrás e botava uns cenários meio psicodélicos, etc. E em 2000, 2001, as coisas mudaram muito. Talvez eles foram para um prédio maior, eu não vou lembrar dessa história, essa parte da história, mas os cenários eram bem, assim, futuristas, tinha muita pegada do prata, né, daquela coisa assim, eram grandes cenários, então, tipo, o VJ, ele ficava literalmente reinando ali naquele cenário e, obviamente, todos os cenários dos programas passaram por essa transição. Então, nessa época, a gente teve, além do Disque, né, que eu assistia, e era uma grande guerra, porque na época passava a novela das 6, então vocês imaginam, problemas em casa. Mas assim, programas que eu gostava de assistir era o Contato MTV. Se eu não me engano, o Contato... Agora eu não vou lembrar se o Contato era com o Marcos Mion e a Didi. Não, Supernova era com o Marcos Mion e a Didi. E assim, essa dupla era maravilhosa, meu Deus do céu, eu amava demais. Mas tinha o Contato MTV, tinha o Resposta MTV, que era quando eles... Se não me engano, eles liam os e-mails da audiência e ficavam falando e tal. E, tipo, era algo assim... incrível, sabe? Porque eram programas de jovens para jovens. Então, eu tinha MTV como uma irmã mais velha. Como eu sou filha única, então eu meio que me apeguei a essa... Claro que não era um pouco a intenção do canal, obviamente, mas cada um faz ali as suas ligações, seus links. Mas não uma coisa assim, tipo, não, a pessoa falava uma coisa e eu já, né, enfim... Mas como o canal era de jovens para jovens, eles tinham muito essa consciência de que se fosse algo ruim, eles não iam simplesmente botar no ar e, enfim, né? Porque eles literalmente estavam tentando, né, educar os jovens, já que não existia isso nenhum lugar da televisão naquele momento, né? Porque até hoje em dia talvez tenha um pouco mais de discernimento e não exista tanto essa questão ali da TV aberta mais também, mas em relação naquela época, a gente tinha muito programas para adultos mesmo, então, tipo, quem fazia a televisão naquela época era, sei lá, Gugu, Faustão, então, tipo, era uma coisa que não tinha nada direcionado para jovem, apesar de ter um conteúdo musical, uma coisa assim que pudesse chamar atenção, mas não era a língua, né, não era o idioma, né, de fato, daquele que fosse, né, surtir um efeito. E a MTV Brasil foi muito certeira nesses casos, porque assim, mesmo ela sendo uma afiliada da MTV, né, global ali, né, dos Estados Unidos e tudo mais, eles não quiseram ser uma cópia, né, tipo assim, vamos só traduzir as coisas que vêm de lá e whatever. Não, a MTV Brasil, ela tinha, né, uma identidade muito forte, assim, apesar de passar programas gringos também, né, por questões contratuais e tudo mais. E que bom que tinha algumas coisas que a gente acabava recebendo de lá das nossas artistas favoritos que a gente não ia ter acesso nunca se não fosse pela MTV Brasil, sabe? Mas eu digo em relação às questões sociais que eles abordavam. Os VJs também eram muito antenados, então, tipo, a maioria deles ali tinha talvez não por conta própria, mas inconsciente, talvez uma, né, responsabilidade de querer passar um exemplo bom, enfim. Tinha muitas coisas ali que eram talvez problemáticas pra época, mas assim, foram, né, ao longo do tempo, tudo foi evoluindo, então, tipo... Mas na maioria das vezes, as coisas eram muito certinhas, tentavam ser corretas, não de uma forma imposta, era uma coisa assim que te fazia pensar, te fazia refletir. Isso pro jovem
é essencial, assim, porque o jovem não vai querer ser mandado, né? Você vai fazer isso, você vai fazer assim, assim, assado. Não é assim que funciona, a gente sabe. Então, foi muito peculiar a forma como eles educaram uma geração. E, de certa forma, eu posso dizer com toda certeza que estou dentro dessa gama de pessoas aí que foi educada pela MTV Brasil durante a sua, né, a minha adolescência, enfim. Então, assim, depois de toda essa questão aí de apresentação e conhecer os VJs, quem são os nossos melhores amigos diários, assim, a gente fica naquela dos favoritinhos e tal, quem a gente se identifica mais, que a gente assiste mais. Teve muitos programas ali ao longo, acho que eu acompanhei de fato MTV Brasil de 2000 a 2006, assim, religiosamente. Todos os dias vendo alguma coisa, algum programa, etc. Então, eu acompanhei, não cheguei a acompanhar a parte toda, né, a parte das minhas divas com a MTV, não 100%. Por exemplo, a Cristina, eu sei que ela fez aquela entrevista com a Sabrina Parlatore depois, né, porque eu conheci a MTV mais pro final do ano 2000. E a Cristina veio no início, então, tipo, bem depois eu fiquei sabendo da todo o rolê, a treta, enfim, a suposta treta, porque na época foi aquela coisa de especulação, né? Ah, o que aconteceu? Porque o que a gente ficou sabendo depois era as fofocas de bastidores que os próprios DJs que estavam na situação comentaram. A própria Sabrina comenta em determinadas situações até hoje, e porque é uma coisa que marca, né, de certa forma. Mas quando a gente assiste a essa entrevista, por exemplo, entrando já na relação das divas com a MTV, eu fico assim, tipo, a primeira vez que eu assisti, eu falei assim, nossa, que legal! Porque normalmente as entrevistas eram ou o próprio VJ ia, né, sei lá, nos Estados Unidos, ou onde ele estivesse pra fazer a entrevista, aquela entrevista mais pocketzinha, muito específica, né, pros programas meio que jornalísticos. Mas quando o artista vinha pro Brasil e aí tinha esse encontro com os fãs na porta da MTV lá em São Paulo, era uma coisa bem diferente, assim. Então, era um evento literal, né? E eu lembro que, acho que quando eu assisti essa entrevista, ela tava, né, com a Sabrina e tudo mais ali, e a Marina Persson estava lá embaixo com todos os fãs, meu Deus, enlouquecidos, que Cristina Aguilera estava ali e tudo mais. Então, tipo, é uma adrenalina engraçada, né? Porque eu adoraria estar lá, se eu tivesse a oportunidade, óbvio. Mas, apesar dos pesares dessa entrevista, eu achei uma entrevista super ok, assim. A Cristina tava um pouco incomodada, talvez, mas ela tinha 19 anos, ela era, tipo, muito pirralha. E, assim, é difícil simplesmente uma pessoa que do dia pra noite vira uma celebridade mundial lidar com suas frustrações de adolescente junto, né? Então, enfim, eu entendo super a situação dela ali, acho engraçado e é isso, sabe? Mas muita gente problematiza até hoje, etc. Mas assim, gente, passou aí 20 alguns anos, então vamos lá, vamos superar, supera. Vou deixar um trechinho da entrevista com a Sabrina e a Cristina pra vocês verem. Pra vocês verem não, pra vocês relembrarem, né? Porque eu acredito que todo mundo tenha visto essa entrevista. Mas, pra não passar batido, essa entrevista é icônica, vai. Christina Aguilera. Hi, Christina. How are you doing? I'm good. We met before today. We did. We're best friends now. So have you having a very busy day? Yeah, well, every day is a busy day. You know, it's hard. Whenever you come to such beautiful, countries that you've never been to before, to find free time because you never get it to go explore. But I squeezed in some free time last place I was in Brazil. Before I flew here last night. And it's so beautiful. I love it in Brazil. I'd love to come back. Rio? Yeah. E nesse meio tempo, a gente, né, teve aí todos os lançamentos de clipes. Nessa época, acho que ela tava lançando o What a Girl Wants. Então, quando ela veio pro Brasil, ela veio divulgar What a Girl Wants. Apesar de cantar Dini também, mas o What a Girl Wants é que tava bombando, né? Então, muito conversava sobre a música e o clipe nas entrevistas e tal. E até acho que nessa entrevista, se eu não me engano,
faz tanto tempo que eu assisti, tipo, eu já assisti algumas vezes de novo, mas assim, são muitas coisas que eles perguntam, né? Mas se eu não me engano, ele até comenta sobre o carinha, né? Ah, e o ator que você contracenou em Indiana Bauer, você tem alguma coisa com ele? Tipo, aquela coisa assim, de adolescente querendo saber se a fulaninha tem namorado e blá blá blá. E não sabe como perguntar. E se pá, naquela época ela já tava até com o Jorge, ou já tinha acabado, enfim, não sei. Anyway, é muito engraçado entrar nesses tópicos, né? Mas nessa época, infelizmente, a gente não teve muito contato com a Cristina na MTV. Acho que fora o lançamento dos clipes, etc. Tinha os lançamentos ou outro ali de Making the Videos, que esse é o caso que eu comentei dos programas da MTV gringa que vinham pra cá, mas assim, eram de artistas que estavam fazendo sucesso no Brasil, então meio que eles faziam essa escolha de fazer de publicar o programa especial, e era muito legal, tipo, assistir de Come On Over, The Turn to You, e passava nos horários alternativos, assim, então volta e meia, quando eles passavam, depois reprisavam, então MTV pra mim era um grande looping, porque eu amava assistir, independente até das reprises, tá? Se eu sabia que tinha uma das minhas divas no Disque, eu ia ver a reprise no outro dia pra ver o clipe de novo, porque era essa forma que eu tinha de assistir os clipes. Eu não tinha um CD, um DVD ali pra ficar olhando toda hora. Foi muito depois que veio essas coisas. Então, por isso que marcou tanto quanto tatuagem na pele, sabe? Porque foi a forma mais saudável que eu tinha de ficar junto e acompanhar as minhas divas e ver cada detalhe, assistir bilhões de vezes o mesmo clipe, não importa, sabe? Era a forma que eu tinha e eu, meu Deus do céu, demais, lembro demais, sinto saudades demais, enfim, era muito, muito legal. E aí, passando para 2001, falando de Britney agora, eles fizeram a cobertura do Rock in Rio. E do Rock in Rio 3, né, acho que o anterior tinha sido há um tempo já, porque não era como é hoje, de ano em ano, a cada 2 anos, agora não lembro mais. E eles fizeram a cobertura do Rock in Rio, então teve, diferente do 1 e do 2, teve bastante artista pop. Então teve a noite pop, né, que teve ali Sandy Júnior, Britney, NSYNC, Five, Aaron Carter e a galera ali, tipo, que todo mundo tava... os artistas que estavam fazendo barulho na MTV Brasil. Um ponto que eu gostaria de comentar, os DJs da MTV, alguns, eles eram mais voltados ali pra música popular brasileira, e, enfim, não eram muito ligados ao pop daquele momento, porque eles talvez fossem um pouco mais velhos e tudo mais, nem todos eram muito, muito jovens, tinha, tipo, o Marcos Mion era um pirralho quando ele entrou na MTV, mas, por exemplo, o Edgar, ele já era um pouco mais velho, então, tipo, não pegou muito essa parte aí do pessoal pop, e talvez ele, né, é mais de outro estilo musical, etc. Mas, dependendo da situação ali, eles tinham que acatar as entrevistas que eles tinham que fazer, etc. E o Edgar, ele foi entrevistar a Britney naquela coletiva, não coletiva, mas aquela parte das entrevistas que a Britney fez durante a passagem pelo Rio de Janeiro. Que a gente viu no Fantástico do Maurício com Bruce Lee, do Luciano Huck com ela, fazendo aquelas brincadeiras engraçadas dela com biquíni, não sei o quê. E o Edgar fez uma entrevista com ela nessa parte também. E é uma entrevista super legal, assim. Ele passou por assuntos cotidianos, assim, tipo, da passagem dela pelo Brasil, tipo, o que você tá achando e tal, vi que você saiu pra dançar outro dia, não sei o quê, e ela conversando super de boa com ele, porque tiveram algumas entrevistas no Brasil que ela ficou meio assim, mas essa do Edgar eu achei muito fofa, assim, ela tava super à vontade e as perguntas não eram uma coisa assim, meio que tentando invadir a vida pessoal dela, né, foi tudo muito tranquilo, assim, e isso era legal dos VJs também, porque eles faziam as pautas, apesar de que eu sei que boa parte das situações dessas entrevistas, talvez eles tivessem que fazer algumas perguntas um pouco assim, assado, para tentar ganhar um pouco aí de audiência quando fosse passar, né? Mas normalmente essas perguntas, elas são batidas com a equipe, então não sei se sempre foram, mas em algumas situações até
dependendo dos artistas foram barradas, né? Mas o Edgar foi super tranquilo. Eu vou deixar um trechinho pra vocês verem dessa entrevista, que eu achei ele muito fofa. E eu adorei o Edgar entrevistando a Britney, apesar de não ser artista do público-alvo, ele não ser o público-alvo da Britney, mas ele fez um ótimo papel aí entrevistando e, né, trazendo essa conexão Brasil e Britney Spears. So tell me, how are you feeling in Rio? Good. I feel really good. It's beautiful here. I don't even feel like I'm working. It's like vacation. Like You vacation? should see my view from my room. It's so pretty. It looks fake. It's so... What have you been doing since you landed in South America? I've read that you're spending a lot of time in swimming pool and you went to a club last Tuesday. Yeah, well, the first day I got here kind of early, so I definitely went down to the pool. I had to soak up some rays. So I did that, and then the next night I went out to like a little club and danced. It was fun. I've had a lot of fun. Right. A gente teve o lançamento do Britney em 2001 ali, final de 2001, e a gente, obviamente, ficou ali embasbacado, loucura, com o lançamento de Slave. Eu, como fã de Britney Spears, fiquei chocada, mas assim, um chocada bom. Porque eu fiquei encantada com aquele clipe. Eu achei ele colorido, bonito, enfim. E eu lembro que foi uma... Como é que eu posso dizer? Entre os VJs, quando eles iam anunciar o clipe e tudo mais, dependendo, porque assim, a Sarah nessa época já era a VJ oficial do Disque. Quando a Sabrina saiu, a Sarah, né, eu acho que ela fez parte, literalmente, da ascensão pop. A Sabrina teve ali o momento com Hanson, Backstreet Boys, Spice Girls, que foi, né, a capinada do pop, e a ascensão, assim, fora boy bands aí com divas pop, etc, que nem tinha esse termo ainda, né, foi com a Sarah. E aí, quando, né, basicamente ela teve ali, praticamente todo o auge da Christina e da Britney, a Sarah fez a apresentação dos clipes, do disco, etc. E quando Slave veio, todo mundo ficou tipo, uou, o que aconteceu com a princesinha do pop, né? Aquela coisa assim, e tinha já aquele estigma de menininha virgem, lolitinha e blá blá blá. E aí ela veio, mulherão e não sei o que. Falei, gente, enfim, eu lembro que todo mundo ficava babando na barriga, né? No abdômen de Britney Spears, todo mundo ficava tipo, gente, esse clipe é maravilhoso. Lembro até hoje da Didi, em um dos momentos que ela teve que substituir a Sarah, sei lá, por alguma situação, viagem, enfim. E eu lembro de um comentário da Didi falando assim, nossa, ela tá muito sarada, muito bonita, não sei o quê. Ai, gente, eu adorava. Ainda em 2001, a gente teve aquele acontecimento das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, etc. Mas alguns meses depois, ou um mês depois, se eu não me engano, a Sarah foi até Miami, eu acho, pra entrevistar a Britney para o programa Fanático MTV. Esse programa era tipo um especial mesmo, trazia algumas entrevistas, etc. Ai, gente, eu acho essa entrevista tão fofa, porque assim, nesse momento, a Sarah realmente, ela era a pessoa perfeita para entrevistar a Britney. Afinal de contas, ela estava sob o comando do programa que mostrava os clipes da Britney, que fazia muito ali o degladeio entre todos os outros artistas que já estavam no topo quando a Britney apareceu, então Backstreet Boys, Hanson, muitos artistas brasileiros também, inclusive até tem vários parênteses nesse vídeo, sinto muito, mas dependendo da época que você vê, ou até da semana, do dia, a parada do disco, ela era muito brazuca. Alguns momentos ali, ela foi diminuindo a quantidade de clipes brasileiros, assim, porque como era a audiência que votava, então depende ali muito do gosto, né? Mas a gente consegue lembrar hoje, através de um perfil no Instagram, que é do Disque MTV Brasil, em parceria com a MTV, que deu certo. Eu acho esses vídeos maravilhosos, eu sempre paro pra assistir a parada, porque assim, além de ter uma nostalgia, de rever as vinhetas, etc., eu vejo meus clipes favoritos da época, então não foi só Britney e Christina, né? Mas, voltando, depois a gente entra nesse caso da parada aí. A Sarah fez essa entrevista com a Britney lá,
E foi uma das entrevistas mais legais ever. Se eu não me engano, a entrevista tem uns 20 minutos. Ela foi pra esse programa do Fanático MTV que eu comentei. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu insisti na época, né? Porque passo várias vezes no canal. E depois alguém maravilhoso upou no YouTube. Então a gente tem aí até hoje, pra posteridade, assistir essa entrevista que eu acho muito, muito fofa. Eu vou deixar um trechinho pra vocês assistirem e relembrarem comigo, pra gente conversar um pouquinho sobre depois. Well, here I am with her. How are you doing, Britney? I'm good. How are you? It's a pleasure being talking to you. Well, thank you. You too. Yeah, to start with, unfortunately, because what happened in New York, the terrible thing, you had to cancel your launch event. So you were supposed to go to Brazil. You're not going anymore right now. Right. But you've chosen Rio to release your album. Why? Rio de Janeiro. Well, honestly, I remember the performance that I did there, and it was honestly the biggest crowd that I've ever performed in my life. Oh, really? I was so overwhelmed. I was like, oh my goodness. And the energy there was amazing, and it was so beautiful, and it just really made sense. It really did. E essa entrevista da Britney com a Sarah rendeu até uma matéria na Quem. Eu tenho essa matéria também. E na minha pasta, né, que vocês sabem que eu tenho. E eu adoro essa entrevista porque a matéria também na Quem, que a Sarah comenta, né, que a Britney, ela e a Britney se deram muito bem, tiveram aquela conexão, assim, tipo, até numa parte do vídeo que foi ao ar, ela comenta ali, que a Sarah comenta das botas dela, eu adorei essas botas, não sei o que, e a Britney se justifica e fala assim, eu preciso usar botas com salto, porque eu sou muito baixinha, não sei o que, e a Sarah se compadecendo, tipo, eu também, enfim. É algo muito, muito legal lembrar dessas entrevistas e rico demais. Fazendo mais uma linha do tempo, né, continuando a linha do tempo, na verdade, passando aí pra 2002. Chegamos onde? Dirty. Eu já contei essa história aqui, mas como ela faz parte da história com a MTV Brasil, da minha história com a MTV Brasil, ela vai entrar aqui de novo. E assim, eu assisti a estreia de Dirty na MTV. Eu nem sabia, porque não foi aquela coisa assim anunciada, né? Vamos lançar o clipe, blá blá blá. Como é que era o lançamento, só pra fazer um parêntese, nos Estados Unidos? Pelo menos é o que parecia ser quando a gente via o programa. No Making the Video, eles mostravam como foi o processo de fazer o clipe, né? Bastidores, blá blá blá, toda essa história. E aí no final eles diziam, e no final o World Premiere, na verdade nem era o World Premiere, mas assim, premiere do clipe no final do Making the Video. E normalmente a gente até via os clipes um pouco diferentes do que vinham pro resto do mundo, né? Mas enfim, era essa a dinâmica a princípio. No Brasil não era assim, porque a gente não tinha... esse programa do Making the Video não era algo da grade, ele era um especial, então... E aí, nesse caso aí, eu estava vendo a MTV despretensiosamente, assim, porque era de tarde, né? Então, tipo assim, eu já tinha feito minhas afazeres de escola, etc. Então, vou ver uns clipezinhos aqui. E nessa época não tinha... aliás, não tinha. Era uma parte da grade que não tinha apresentador, então passava só clipe mesmo e etc. E aí veio a vinheta da estreia. Estreia. E ninguém sabia de nada, tipo, estreia, whatever, vou ver que clipe vai estrear, né? E aí, meu Deus, veio isso aqui. Eu juro pra vocês que essa foi a minha reação. Eu fiquei, tipo, durante os momentos do clipe, eu fiquei parada, hipnotizada. E não sabia mais o que estava acontecendo, porque eu sabia que Cristina estava aí, né, fazendo um novo álbum e tal, mas assim, that's it. Era só isso que eu tinha de informação. E quando veio o vral de Dirty na minha cara, eu fiquei super intrigada com o que vinha mais por aí, porque a era da Cristina estava apenas começando, a era Stupid, né, no caso. E eu fiquei chocada. Ai, gente, sério, eu lembro literalmente da sensação de ver Dirty pela primeira vez.
E, enfim, foi muito, muito interessante. E não demorou muito, não, para esse clipe entrar para a parada do disque, óbvio, porque Christina Aguilera sempre foi muito forte também entre as batalhas ali para entrar na parada, etc. Então, enfim, foi algo super impactante para mim. E claro, né, depois veio a transmissão do VMA de 2002, que a gente viu ali aquele pequeno trecho de Dirty, enquanto ela entrava pra apresentar o prêmio de melhor alguma coisa masculino, vídeo masculino, alguma coisa assim, não sei. Eu nem lembro, gente, sorry. Eminem, haha, aquelas, não sei. Só sei que ela tava lá maravilhosa com aquele outfit que eu nunca vou cansar. É uma das coisas que eu sou muito repetitiva quando eu falo. Duas coisas. Come On Over ser um dos meus clipes favoritos da Christina. E essa roupa dela em VMA de 2002. A mulher só foi apresentar um prêmio. Só isso. Ela nem performar foi. E é basicamente uma das coisas mais comentadas ever. Não só na bolha de fighters. Isso aqui é foda, né, gente? Isso aqui é legado. Enfim, vamos lá. Um outro ponto interessante que, né, sobre a MTV Brasil, ela também transmitia os VMAs, que eram a premiação dos melhores videoclipes da MTV gringa. A gente tinha o nosso VMB, que também era super legal. Ao longo dos anos ele foi ficando muito bom. Mas, fazendo o link aqui entre Christina Britney e Demi também depois, né? Porque ainda não entrei na Demi porque a Demi foi um pouco depois, né, gente? Vocês sabem disso. Mas, enfim. Através da MTV Brasil, a gente teve a oportunidade de assistir aos VMAs. E a cada ano pré-VMA, a gente tinha um aquecimento VMA. Então, naquela semana, se eu não me engano, era na semana do VMA, eles tinham parte da programação com programas especiais falando dos VMAs passados pra fazer aquela coisa assim, deixar o pessoal ligado, querendo assistir, né? Tipo, uou, domingo, geralmente era domingo. O VMA vem aí com performances babadeiras, etc. E assim, eu sempre ficava esperando pela parte especial em que eu mostrar as performances de Britney e Christina, aparições, etc, né? Então, vi todas milhões de vezes. E a de 2003 eu vi ao vivo. Não foi ao vivo, mas eu vi a primeira aparição. Aquela primeira performance abriu o VMA. Tipo, as pessoas assim, né? Vocês lembram da performance, né? Que ela literalmente começa, a cerimônia começa com a performance de Madonna, Britney e Christina. E eu fiquei, mais uma vez, de queixo caído com tudo que eu tava vendo ali. Principalmente assim, ó, eu não esperava ver Britney e Christina no mesmo palco, no meio daquele fogo que eram as picuinhas, especulações, brigas e whatever. Então assim, ver as duas no palco era demais pra mim. E junto com a Madonna ainda, tipo assim, a tríade, sabe? Daquele momento. Eram elas no momento, assim, não tinha como ser outras. A gente ouve falar depois que outras pessoas foram cotadas pra fazer aquela performance junto. Eu falei assim, gente, desculpa, mas não ia dar certo. Não ia ser impactante, entendeu? Sem desmerecer, pelo amor de Jesus. Mas vocês entendem que naquele momento, em 2003, as três eram um momento, os nomes eram os nomes do negócio. E foi que foi. E ela é falada até hoje, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Todos os outros pormenores vocês já sabem, mas é só pra deixar registrado aqui. Que foi através da MTV Brasil que a gente assistiu essa performance babadeira. Antes de entrar na segunda fase da MTV, que não é bem segunda, mas ela foi reformulada ao longo do tempo, né? Porque alguns DJs saíram, alguns programas acabaram, né? Tipo, a grade, né? Eles faziam uma reformulação a cada ano, talvez, mas muitos dos DJs continuavam, né? Nós teve uma época que houve uma virada. E antes da gente falar dessa virada, que aí já entra a fase Demi Lovato, com a Demi Lovato, na verdade, né?
Eu queria só deixar alguns comentários sobre alguns outros programas que eu adorava assistir, que não tinham a ver com música, mas era sobre comportamento. Então era uma coisa assim que eu, como pequena, pré-adolescente, ficava, né, intrigado vendo, tipo, conhecendo sobre. Então, comentando sobre o Fica Comigo com a Fernanda Lima maravilhosa. Meu Deus do céu. Gente, eu amava esse programa. Amava, amava, amava. Eu achava muito legal. Ele era super colorido, né? Com aqueles negócios de corações rosa, vermelho, enfim, tudo junto. Ele tinha uma vibe. Não tinha exatamente a vibe, mas me passava um pouco da vibe daquele programa antigo do Silvio Santos, Em Nome do Amor. Claro que não tinha nada a ver, gente, mas é só por causa do cenário espalhafatoso que eu lembrava do coração. Mas esse programa ele abordava coisas super importantes e interessantes pra época em relação a... Tipo, teve o primeiro beijo gay no Fica Comigo, né? Acho que teve das 2 edições, com homem e com mulher. Outros programas legais, que não era exatamente com música. A Dani no País das Maravilhas, cara, a gente teve Danila Scarelli como VJ, o que assim, pelo amor de Deus, que coisa bizarra. Mas foi muito legal ver ela como VJ. MTV Casa na Praia, com todos os VJs daquela época ali, 2003, acho que 2003, 2004 que teve. E foi maravilhoso, porque eles foram pra uma, acho que era em Guarujá, eu não lembro agora exatamente qual que era a praia, mas eles se enfurnaram dentro de uma casa, todos eles, e foram fazer programas especiais de praia, porque isso também foi uma coisa muito legal, que eu esqueci de comentar, que durante o verão, durante as férias desses jovens, a gente tinha programação especial de verão também. Então os caras saíam do estúdio e iam fazer programa na beira da praia, sabe? Ai, cara, era maravilhoso, eu amava. Um dos programas que eu mais amava de assistir, claro, pra tentar ver clipes de novo, era o Toca Aí, que eram pessoas comuns, tipo, era basicamente um toldo na praia e, vai ser gravado aí, pede uma música que a gente vê se vai tocar. Tipo, eram várias pessoas, eles escolheram alguns pra passar no dia, né? E acho que era diário, se eu não me engano, acho que era às 8 da noite, inclusive. Ai, ai. E, obviamente, quando alguém pedia algum clipe das minhas divas, eu ficava tipo, ai meu Deus, me representou. Aproveita do gancho desses programas especiais, que não eram exatamente no mesmo formato que a gente conhecia lá de anuncia clipe, etc. O Video Clash. Video Clash com a maravilhosa Didi Wagner, uma vídeo que eu amava. Era aquele programa de batalhas, de videoclips, e era depois do disco. Então, tipo, eu assisti, acho que praticamente todos os videoclashes. Eu vi a Didi grávida da filhinha dela, acho que duas das filhas? Uma. A primeira eu tenho certeza que sim. Mas, enfim, era muito legal ver o link ao vivo entre a Sarah e a Didi, porque era ao vivo os 2 programas, então era muito legal. Já que era de batalhas, precisava ser ao vivo pra audiência votar, né? Enfim, ai, gente, sério. Tá vendo cada memória na minha cabeça. Perdoa se esse vídeo estiver fazendo muitos vai e voltas, é porque realmente a minha cabeça está funcionando no freestyle mesmo. Porque era pra vir a emoção literal. Então, eu espero que vocês estejam me acompanhando. E aí, a gente vai falar da parada do disque, que nem eu comentei com vocês, tiveram vários e vários tipos de cenário ao longo da passagem da Sarah como VJ. E um dos cenários que eu mais gostava, eu vou ver se eu acho além do futurista, né, que foi o primeiro, que foi tipo, um dos cenários que eu mais gostava era um cenário meio rosa. E era bem mais simples assim, né? Ele era meio rosa e tal. E uma das memórias que eu tenho sobre essa época, acho que foi 2003 isso aí. 3. Nessa época, a Sarah normalmente comentava sobre, nas sextas-feiras, sobre a trilha sonora da semana. Então, durante um programa, tava sempre tocando alguma música, né? Algum CD, enfim. E eu lembro até hoje do dia em que ela comentou que a trilha da semana era o In The Zone. E ela até mostrou, tipo assim, na sexta-feira ela mostrava, esse aqui é o CD e tal. E ela pegava o encarte mesmo, né? Tipo, que nem a gente faz aqui nos vídeos, tipo,
Tá Focando, foi o primeiro Tá Focando, foi com a Sarah, gente. Só ela não sabia. Mas, ai, era maravilhoso. E eu lembro, 2 CDs que eu lembro de ela ter comentado, assim, nessa pegada aí da trilha da semana. Que foi o In The Zone. E ela super elogiou, tipo, achou que era um álbum muito bom e não sei o quê. E o Let Go da Avril. Eu lembro, eu tenho essa memória dela comentando dos 2 álbuns e, tipo... Ai, gente. E era... Claro, tiveram outros. Eu lembro, normalmente, quando tinha os lançamentos da MTV, uns especiais, eles botavam também pra fazer aquela divulgação extra e tal. Enfim. Ai. Inclusive, até vou fazer o link aqui. A gente teve 2 programas que eram para artistas brasileiros, normalmente. O lançamento do Acústico MTV e o MTV ao vivo. Então, dependendo ali da pegada que o artista... Eu não sei exatamente como é que eram os convites, né? Mas dependendo da pegada ali do artista, como ele queria trabalhar, ou ele fazia o MTV ao vivo, ou ele fazia um acústico. Então, só pra deixar registrado, eu tenho alguns aqui. Como eu acompanhei boa parte da MTV ali no seu auge, digamos assim, eu acompanhei vários desses especiais. Eu quero muito ter os outros, porque, enfim, aqui são só alguns que eu achei de forma mais fácil, em sebos, etc. Na época eu não cheguei a comprar, mas ouvi bastante. E vamos começar aqui com o Acústico da Cássia Eller, que é maravilhoso. Gente do céu, assisti muito isso aqui na época que passou. O MTV ao vivo do Jota Quest, até hoje eu escuto, eu acho muito, muito boas as versões ao vivo dessas músicas que estão aqui. Um dos meus queridinhos, Engenheiros do Havaí, o Acústico MTV também. Maravilhoso, maravilhoso. E esse aqui também é um dos meus queridos, que é o Skank, eu adoro Skank. O MTV ao vivo em Ouro Preto. Oh, sério, eu adoro também as músicas do Skank e a versão ao vivo é ainda melhor. E aos poucos vocês vão até conhecendo um pouco da minha coleção alternativa, né, nesse caso. Então, só pra encerrar a primeira parte da MTV ali, que foi onde eu literalmente acompanhei 100% religiosamente, foi com a saída da Sarah no Disque. Quem não chorou? Gente, pelo amor de Deus. Foi, assim, sabe aquelas coisas, aqueles sentimentos de filmes, quando o irmão mais velho vai fazer faculdade e vai embora de casa? Foi essa sensação que eu tive quando a Sarah saiu do Disque, gente. Tipo assim, oi, tudo bom? E aí eles tiveram lá a forma pra escolher o novo VJ, que ia substituir a Sarah, etc. Então, também vi isso. Aí, a partir daí, eu já não acompanhei mais tanto a MTV. Não necessariamente só porque a Sarah saiu, mas foram acontecendo coisas, né? Tipo, na vida, a adolescência acontecendo e a conexão meio que foi quebrada. Mas, assim, foi isso que aconteceu. E aí, quando eu conheci a Demi Lovato, que foi em 2010, quase 2011 já. Eu conheci ela um pouco antes da era Unbroken começar. E aí foi meio que o nome Demi Lovato começou a aparecer pra mim, mas quem me apresentou mesmo foi uma amiga sobre as músicas, os 2 primeiros álbuns dela, etc. Ok. Mas nessa segunda fase da MTV, que teve aí nomes como Marimun, Titi Miller, e foi vindo toda a nova gama de DJs, o Didi. Enfim, eu já não acompanhava tanto os programas. Eu sabia que tinham acesso, etc. Mas eu via muito esporadicamente as coisas. E aí, essas entrevistas da Demi na MTV Brasil, eu fui acompanhar depois, assim. Depois que eu conheci ela, eu comecei a me aproximar dela como artista, que eu fui atrás de material, mas eu não cheguei a assistir. Mas deixei como pauta aqui no vídeo, porque são entrevistas interessantes e gostosinhas de assistir, sabe? Tem essa que eu vou mostrar pra vocês, um trechinho dela com o Didi. Logo, acho que foi na divulgação do Unbroken mesmo. Então ela conversa algumas coisas sobre o documentário do Stay Strong, etc. Mas a parte mais engraçada, óbvio, dessa entrevista foram aqueles joguinhos de pega ou passa, alguma coisa assim, de pessoas brasileiras, né, artistas, VJs, etc. Então, fique com um trechinho daí que eu achei super interessante as escolhas da Demi, que talvez hoje em dia ela tivesse mudado alguns, não sei. It's time for a whole new edition of Hitter or Quitter. I have some Brazilian boys on this car right here.
and you have to say if you would hit it or quit it. All right. Okay. Okay. The first one would be koala to replace. Let me see. Quit it. Quit it. Like, Sorry, no. don't wanna think about that. No. Not a second thought. Not my type. The second one would be o Chai Suede do Rebeldes Brasileiro. Would you go for him? He's cute. Yeah, he's kind of cute. Awesome. Yeah. So yes. Yes. All right. Third one, Chuck Hipólito. It's a VJ friend to Brazil. Would you? I think I'm gonna have to pass. I don't like the fish tattoos. Oh, you don't? Yeah. Not a fan. Teco Martins do Rancore. Would you? How are you If with he sh- hairs? I don't really like. Like really? Yeah. Like shoulder hairs? No. No, not a fan. Really? Yeah. Ciao. Ciao. Não foi. Pecezinho Siqueira, also VJ for MTV Brazil. Oh, he looks sweet. Will you? Oh my god, you're gonna make him so happy if you say I won. Absolutely. PC, gato. Te prepara, meu filho. Mas deixa pra ela depois. Michelle Teló. Have you heard like I said Japan? Lucky you. Yeah, not really my type. Oh. He's handsome, but he's not my type. Hello. I'm really picky, actually. Yeah, me too. Yeah. But actually, you don't have to be that picky to pass that one here. Michelle Teló, ela não te pega. Último Chinaíno, nosso VJ também. It's also VJ friends in Brazil with you. Not my type. Not digging the orange shades. I can't see his face. Yeah, well, that's the problem. E não posso deixar de mencionar a participação da Demi Lovato no Collectivation, que foi um programa, né, da MTV Brasil, que ela participou, tipo, fez um pocket show ali, cara, super... Aí que começou, né, não aí, né, mas assim, a partir daí começou as milhões de vindas de Demi Lovato pra cá. Sempre que ela tinha oportunidade, turnês, etc., ela tava vindo. Literalmente, alguém dá o CPF pra ela, porque falta muito pouco pra se tornar uma cidadã brasileira. Aliás, acho que ela já é mesmo. E depois dessa viagem no tempo, literalmente, eu vou me despedindo de vocês desse especial de MTV Brasil. Novamente, deixando claro que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, ter conhecido todas aquelas pessoas que de alguma forma me ensinaram alguma coisa através da sua opinião social, da sua opinião musical, enfim, foram vários e vários VJs que eu sou muito apegada, né, quando eu lembro da MTV. Então, vamos lá. A Sarah, óbvio, eu acho que foi a minha VJ favorita ever, mas acho que a trinca ali, Sarah, Didi e Marina, que são completamente diferentes uma da outra no âmbito dos programas que elas faziam. A Marina fazia programas sobre cinema, os filmes que eram lançamento, enfim. Então, cada uma delas contribuiu por uma pequena parte da minha educação, de modo geral, de cultura geral, enfim. Aí tivemos aí também o Edgar, que também foi um super querido, que eu adorava assistir ele no Jornal MTV, por exemplo. O Kazé, gente, pelo amor de Deus, os programas que ele fazia eram muito bons. O Marcos Mion também, na época da MTV, ele teve muitos programas legais e piores clipes. Eu conheci o Supla através dele, que é um dos meus artistas que até hoje eu acompanho e gosto muito, graças ao Marcos Mion. E a MTV, claro. A Penélope, gente, a Penélope era dos programas proibidos, que ninguém podia saber que eu assistia o Ponto P, a louca. Mas assim, eu ouvia escondido, isso é um fato. Enfim, foram vários, e a MTV fez parte da minha vida numa época muito, muito importante. E, de certa forma, eu sinto um pouco pelos jovens de hoje não terem essa oportunidade também, porque realmente foi um marco na forma de consumir cultura nesse país, sabe? Foi muito bom. E eu me sinto muito privilegiada, sério. Enfim, conta pra mim a sua experiência com a MTV, que você lembra, né? Tem de memórias, enfim. Eu quero muito saber. Vamos trocar essas figurinhas, porque falar de MTV sempre vai ser muito especial pra mim. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Vou deixar passando aqui as minhas redes sociais, se você quiser me seguir. Um dos endereços, fique à vontade. E lembrando que eu tô lá no TikTok também, Steph Pop Collection por lá. Então é isso. Um beijo. E até mais.